Leitura de hoje, Mateus, do capítulo 26 ao capítulo 28. A trama para matar Jesus. Capítulo 26. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: Por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou, como um memorial a ela. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: O que me dareis caso eu vos-lo entregue? E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: Ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: O mestre manda dizer-te: É chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado, próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: Com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar, um após o outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhes Jesus: Aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: Acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: Sim, tu o declaraste. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e o deu aos seus discípulos, recomendando: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: Bebei dele todos vós.
pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefícios de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós, rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante 1 só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais prender-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas.
Mas Jesus lhe ordenou: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras, que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião, para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo, e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às Escrituras dos profetas, e assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio, diante do que o sumo sacerdote lhe intimou: eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo, e exijo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou, porque necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte é. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: este homem estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com toda certeza és igualmente um deles, porquanto teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente.
Mateus, capítulo 27. Jesus é levado a Pilatos. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do olheiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: és tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles naqueles dias um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: a quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus, que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o! Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre as nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. E sucedeu que os soldados do governador
Conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: Salve, salve, ó Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que, após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes, e se acomodaram ali para o vigiar. Acima de sua cabeça, fixaram por escrito a acusação forjada contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: Ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo, desce desta cruz, se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: Salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus. Então, que Deus o salve neste instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: Sou filho de Deus. Igualmente o ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. Então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: Ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuravam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: É verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao pôr do sol, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus,
e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentadas em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu: passados 3 dias ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos, e esta derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro, e além de manterem um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Mateus, capítulo 28. Jesus foi crucificado. Tendo passado o sábado, ao raiar do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-los aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou: Alegrai-vos! Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os, e o adoraram. Então Jesus lhe declarou: Não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultuosa quantia em dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido orientados, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Aqui terminamos a leitura do livro de Mateus e amanhã iniciaremos o livro de Marcos, nos capítulos 1 a 3.